Fala, turma, estamos aqui de volta. Vamos continuar na sequência. Hoje é da página 27, né? Final da página 26, aí início 27. Vamos tentar ler aí até a 32, 33, tá bom? Então vamos acompanhar aí. Ontem eu esqueci de compartilhar a tela, mas hoje eu tô atento. Fechou? Bora ver então, ó. Aqui já começa com o título, né? O momento mais dramático da minha vida. Lembrando que a gente está aí lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O livro tem 258 páginas. Ele é um desafio para treinar tanto a didática, para treinar a resistência, a disciplina e aprimorando ainda mais a fala, tá bom? Então, a virada veio de repente. No outono de 1927, mais de um ano após o incidente de Kenton, deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo que a noite antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar o meu cérebro confuso a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes de qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai do céu claro, uma ideia explodiu na minha mente com tal força que o impulso fez com que o meu sangue subisse e descesse em minhas veias de forma abrupta. Este é o período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei o que o Sr. Carnegie dissera sobre o outro eu. Neste momento, eu lembrei-me de que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como um resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Eu continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando inconscientemente. Parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito em mim. A partir deste momento, eu me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade, não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando aos outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente, eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres de seus destinos e capitães de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha, e eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou em minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e a como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo, resoluto e destemido. Com esse pensamento veio uma mudança na química do meu ser que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia a qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a, so... a minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento, eu estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios do sucesso, os quais eu vinha pesquisando e de forma inexorável. Quando este pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei, eu não sabia o que ou quem, e fiquei rigidamente em um estado de meditação por minutos e minutos. Isso parecia, de início, uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá de pé, naquele estado, o outro pensamento cruzou em minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia: amanhã
Entre em seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso. Não havia nenhuma forma de explicação e qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo a recebi, caminhei de volta para casa, fui para a cama e dormi profundamente, com uma paz de espírito a tal qual não experimentava havia mais de um ano. Quando eu acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem a Filadélfia. Minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que poderia me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livros a um custo de $25.000? Eu me questionei. Instantaneamente, eu ouvi à minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditadas ao meu ouvido. Você agora está seguindo ordens, em vez de ficar fazendo perguntas. O seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a Filadélfia, algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu, dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará a você. A ordem parecia definitiva e final, sem qualquer hesitação. Segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele me disse: claro, certamente vou te emprestar 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar $100. Agradeci a ele e disse que $50 seria o suficiente. Sabia que não bastava, mas era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir, e foi exatamente isso que fiz. Eu estava bem aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para a Filadélfia. Se ele soubesse tudo que havia passado na minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca de um pote de ouro no final do arco-íris. O meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e a seguir as instruções. Dirigi a noite inteira chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto por $1 por dia. Neste momento, novamente, meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Com pouco mais de $40 no bolso, que era o que restava do meu capital, parecia mais um suicídio financeiro quando caminhei até o balcão e pedi um quarto. Ou devo dizer, quando eu comecei a pedir um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou pedir a melhor suíte de todas. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em 2 dias. Obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket de estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador, como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência comigo. Meus próprios parentes, esses que eu estava morando, longe de me mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem no estado mental em que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles os quais porventura entrasse em contato. Tornava-se evidente que o meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Dei-me ao carregador as malas, $1. Comecei a estimar o quanto seria a minha conta no hotel até o fim de semana. Quando então o meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que conduzisse a minha vida a partir daquele momento como se eu tivesse todo o dinheiro que eu quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, esse outro eu me deu ordens que segui à risca durante o período da minha estada na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente com total força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. As minhas instruções começaram dessa forma. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que 2 entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, 2 entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo, e outra é motivada e responde pelo impulso da fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade da fé assumiu o controle do seu corpo físico, e a partir daquele momento, você foi motivado por essa entidade.
Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ela não conhece limitações, não tem medos e não reconhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto, ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar controle de você por meio dos seus pensamentos. Lembre-se disso e mantenha as portas de sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo, de qualquer maneira, e você assim ficará salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá até você no momento em que você necessitar dele. Agora, vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis naturais. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos de maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha esse fato claramente fixado em sua mente que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente para você conquistar todos os objetivos e desejos. Este outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior e mais profundo desejo. E neste momento, o seu maior desejo, aquilo que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados de suas pesquisas nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é que serão necessários aproximadamente $25.000. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e a focar no nome de todas as pessoas do seu ciclo de conhecidos que poderiam, de alguma maneira, ser induzidas a fornecer uma ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome dessa pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido como uma terminologia tal a qual você usaria numa transação usual de negócio. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será cometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá e guiá-lo enquanto você quiser fazer o uso dele. Mantenha a dúvida, o medo, a preocupação e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora você começará a se mexer por seu livre-arbítrio, precisamente na mesma maneira em que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi. Por isso, ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos para ter mais certeza de que não estava sonhando. Levantei, caminhei até o espelho e olhei para mim de perto. A expressão para o meu rosto havia mudado, a de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito grande daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola de West, na Virgínia. Ó, galera, vai entrar agora no capítulo 2, entrando na página 36. Então, nada mais é do que acaba de acontecer que ele encontra o seu outro eu, e esse outro eu não é possível ter limites, não é possível coisas negativas, só é possível ter fé naquela no objetivo final. Vamos dizer, a fé na vitória tem que ser inabalável. Se você, vamos dizer o seguinte, deseja tanto uma coisa, vai sempre existir aquele conflito de medo. Será? Principalmente, vou contar uma história. Quando eu sair de casa da primeira vez, eu morri de medo, mas eu fui guiado por esse outro eu, pela fé. A fé de que eu iria conseguir chegar e alcançar aquilo que eu sempre desejei, no fundo do meu coração. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, encontrar o que a gente deseja e depois eliminar todo e qualquer tipo de medo, angústia, depressão e ter fé e ir buscar aquilo que deseja. Quando eu começo a gravar esses vídeos, pode ter certeza que
não é à toa que eu fui, igual passou aqui no livro, eu fui indicado pelo meu outro eu a estar fazendo esses vídeos. Essa é a verdade. Então, vamos ler, vamos esperar aí os próximos capítulos, as próximas páginas, para a gente ir acompanhando aí esse desenvolvimento. Tá bom? Valeu!